Olá, caros estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje, nós vamos dar continuidade ao sistema respiratório. Na última aula, eu comecei a falar para vocês o mecanismo básico do que significava respiração. Eu disse que a respiração ela era um processo fisiológico que garantia a troca de gases com a finalidade de produzir energia para as nossas células. Também falei para vocês um pouco das superfícies de troca e um pouquinho da respiração humana. Dando continuidade na aula de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito dos movimentos respiratórios e alguns problemas do trato respiratório. Os mecanismos que garantem a respiração no ser humano, como eu falei, basicamente para eles conseguirem essa troca de gases, vai ser feita por dois movimentos. O primeiro movimento ele é chamado de expiração, aonde o indivíduo ele vai eliminar o ar. E o segundo movimento, de inspiração, por onde ele vai inalar o ar. E esses dois mecanismos garantem o mecanismo da respiração no ser humano. Então, vamos entender agora como seriam esses mecanismos. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho da inspiração, tá? Toda vez que nós vamos inspirar, nós vamos puxar o ar, O ato de inspirar por meio das fossas nasais, eu inspiro. Então, quando eu inspiro, o ar adentra nos meus pulmões. O que vai acontecer com o volume pulmonar? O volume pulmonar ele vai expandir, ele vai aumentar, tá? Então, para esse volume aumentar dos pulmões, basicamente esse diafragma, que é o músculo que está lá embaixo, ele vai descer. E os músculos intercostais, que são os de trás das costas, eles vão contrair, tá? Então, o ato da contração e de descer do diafragma vão garantir o movimento da inspiração, por onde o ar vai entrar. Já o movimento contrário, expiração. Quando eu faço esse volume da expiração, o volume pulmonar ele vai diminuir, diminuindo o volume pulmonar. O que vai acontecer? O ar vai sair, o diafragma vai subir e os músculos intercostais eles vão relaxar, tá? Lembre-se de um detalhe, toda vez que acontecer a inspiração, tem a expansão dos pulmões, a pressão interna dentro dos pulmões vai diminuir. Por quê? Porque o volume é inversamente proporcional à pressão. No caso da expiração, volume diminuiu, a pressão aumentou, tá? Então, esses são os dois movimentos respiratórios que garantem o mecanismo de respiração. Lembrando a vocês que esse mecanismo de respiração acontece com a troca de gás, que nós já falamos para vocês, que acontece dentro de saquinhos chamados de alvéolos pulmonares. Pelos alvéolos pulmonares, o oxigênio entra e o gás carbônico sai por difusão. Vamos falar um pouquinho como esses gases, oxigênio e gás carbônico, são transportados durante o processo respiratório. Então, primeiramente, vamos falar do transporte do principal gás para os seres humanos, que é o gás oxigênio. O gás oxigênio, gente, ele pode ser transportado na nossa corrente sanguínea por meio de uma célula vermelha chamada de hemácia. Dentro dessa célula vermelha, chamada de hemácia, nós vamos encontrar um pigmento chamado de hemoglobina. O que esse pigmento hemoglobina vai fazer?
ele vai se combinar com o gás, tá? Então, a hemoglobina ela se combina com o gás, chamado de gás oxigênio. Essa combinação entre hemoglobina e o gás oxigênio vai formar um composto chamado de oxihemoglobina, que é quando o oxigênio combina-se com a hemoglobina. Praticamente, quase 90% do oxigênio disponível, ele vai ser transportado pelos tecidos via composto oxihemoglobina. Em contrapartida, o restante do sangue que não é transportado via hemoglobina pode ser transportado via plasma sanguíneo, tá? Então, esse sangue rico em oxigênio, né, que é a oxihemoglobina, ele vai ser chamado de sangue arterial. Além do transporte de oxigênio, existe também o transporte de gás carbônico. Só que no caso do gás carbônico, existem 3 vias de transporte desse gás. Também ele pode ser transportado juntamente com a hemoglobina, que vai acontecer da seguinte maneira, tá? Esse dióxido de carbono, ele entra lá na hemácia, lá dentro da hemácia tem hemoglobina, esse pigmento hemoglobina se combina com o dióxido de carbono, formando o composto chamado de carbohemoglobina. E esse composto carbohemoglobina, tá? Uma média de 25% dele é o transporte de dióxido de carbono. A principal via de dióxido de carbono no nosso sangue se dá por meio de um composto chamado de íon bicarbonato. Eu vou explicar agora para vocês como isso vai acontecer. Então, praticamente 70% do dióxido de carbono ele vai reagir dentro da hemácia com a molécula de água, tá? Então, vai ter essa reação entre a água, o dióxido de carbono, mais uma enzima chamada de anidrase carbônica, tá? Então, nessa reação, água, dióxido de carbono, anidrase carbônica, né, vai ser formado aí o ácido carbônico. Só que esse ácido carbônico, ele vai se dissociar formando o íon bicarbonato, tá? E esse íon bicarbonato que vai transportar uma média de 70% do dióxido de carbono na nossa corrente sanguínea. E qual seria a terceira via? O plasma sanguíneo. A parte líquida do sangue se encarrega de transportar uma média de aproximadamente 5% de dióxido de carbono, tá? Então, essas são as 3 vias de transporte de dióxido de carbono no nosso sangue. Íon bicarbonato, primeiramente, uma média de 70%, tá? Na sequência, uma média de 25%, carbohemoglobina e o restante dos 5% via plasma sanguíneo. Então, esses são os 2 principais gases que são transportados durante o mecanismo respiratório. Porém, outros gases podem se intrometer nesse transporte, como, por exemplo, um gás chamado de monóxido de carbono, também chamado popularmente de CO. Esse gás ele costuma estar presente em descargas de carro. Ele é um gás considerado perigoso. Por quê? Porque o monóxido de carbono, gente, ele é um gás que, quando está em um ambiente fechado, emitido pela descarga de carro, ele pode se combinar facilmente com a hemoglobina, tá? Ele sequestra toda a hemoglobina que existe no sangue, forma-se um composto estável chamado de carboxihemoglobina. Como ele sequestra toda a hemoglobina, não vai ter, basicamente, hemoglobina para ser transportada o oxigênio. Como consequência disso, a pessoa morre de asfixia,
dependendo da concentração de monóxido de carbono que sequestrou a hemoglobina. Então, esse gás, em um ambiente fechado, em altas concentrações, pode levar à morte por asfixia, que é quando esse gás sequestra toda a hemoglobina possível e aí não tem mais como transportar oxigênio. Então, muito cuidado com isso, tá? Ele é um gás emitido em descarga de carro, principalmente nas garagens fechadas. Não fique inalando esse gás, senão você pode acabar morrendo. Todo o mecanismo respiratório, como nós vimos também um pouco na última aula, ele é regulado pelo nosso sistema nervoso central, mais especificadamente pelo bulbo, tá? É o bulbo que vai controlar toda a concentração de dióxido de carbono no nosso corpo. Quanto mais dióxido de carbono, basicamente maior a frequência respiratória. Quanto menos dióxido de carbono, menor a frequência respiratória. Agora eu vou falar com vocês alguns probleminhas do trato respiratório. Um dos primeiros problemas do trato respiratório é o chamado de enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar, basicamente, é a obstrução dos bronquíolos. Essa obstrução dos bronquíolos ela pode acontecer dificultando a passagem de ar. E como é que vai acontecer esse enfisema? Geralmente, isso acontece com pessoas que costumam fumar. Basicamente, as unidades que estão presentes no cigarro, né, as moléculas como nicotina, o alcatrão, eles são prejudiciais. Eles acabam destruindo e obstruindo os bronquíolos, dificultando a passagem de gases para os alvéolos. Como consequência, há uma sobrecarga do coração, né? E aí essa pessoa ela pode ter um enfisema pulmonar, que dependendo da extensão desse enfisema pulmonar, além de levar a uma insuficiência respiratória, pode comprometer também o funcionamento do coração. Além desse probleminha, tem um outro que é muito comum em algumas pessoas, como a asma, né? A asma também é um problema respiratório que se dá basicamente pela constrição dos calibres dos brônquios. Lembre-se, os brônquios são os dois canalículos que vão levar, né, o ar para os pulmões. Esses dois canalículos, eles meio que se fecham na pessoa asmática. E aí o ar não chega nos pulmões e o pulmão diminui, né? E aí a pessoa tem dificuldade de respirar. E aí, para resolver esse probleminha, existem as bombinhas. As bombinhas elas vão dilatar, elas vão ajudar a abrir os brônquios para você voltar a respirar novamente. A asma é um outro problema respiratório. Na sequência, um outro problema respiratório também é a pneumonia. A pneumonia ela é uma infecção, tá, ocasionada nos pulmões, mais precisamente por bactérias do gênero Pneumococcus. Um dos sintomas da pessoa acometida pela pneumonia, febre, falta de ar, tosse, dor no tórax, essa dispneia que a gente chama, é uma doença que tem cura e tem tratamento à base de antibióticos. Mas caso não seja tratada, é uma doença que pode evoluir para a morte. Outra doença é a sinusite. A sinusite é a inflamação dos seios da face, principalmente nas fossas nasais, que são invadidas por bactérias, tá? Que vão desencadear todo um processo infeccioso, e esse processo infeccioso na sinusite aguda pode produzir um corrimento nasal com pus. Tá? A pessoa com sinusite também pode fazer um tratamento com antibióticos, que é um outro problema respiratório. Rinite alérgica. A rinite alérgica não é bem considerada uma infecção, mas sim uma inflamação que causa um certo inchaço e vermelhidão do nariz. E isso acontece principalmente com partículas de poeira. Pessoas alérgicas vão liberar uma coriza resultante da rinite alérgica. Então, pessoas que têm rinite alérgica, geralmente isso acontece por mudanças de tempo,
né, por regiões que estão em mais poeira, e aí o nariz começa a coçar. Agora eu trago aqui para vocês, para finalizar nossa aula de hoje, uma questão de sistema respiratório. As principais fontes geradoras de poluição atmosférica são os motores de veículos, as indústrias, a incineração de lixos domésticos e a queimada de campos e florestas. Nas atividades humanas, são liberados anualmente na atmosfera milhões de toneladas de gases tóxicos. Dentre esses gases, existe um que é inodoro, incolor e muito tóxico, cuja sua principal fonte de emissão é a queima de combustíveis fósseis nos motores de veículos. O gás em questão, quando inalado, tem a capacidade de se combinar com a hemoglobina, formando um composto estável, impedindo o transporte de oxigênio pelo sangue. O nome desse gás é monóxido de carbono. Acabamos de falar ainda há pouco. O monóxido de carbono ele é um gás incolor, inodoro, emitido pelas descargas de carro, que forma um composto estável chamado de carboxihemoglobina. Vai sequestrar toda a hemoglobina e quando sequestra, essa pessoa pode ter uma asfixia e até mesmo ser levada à morte. Beleza? Questão básica, simples, para finalizarmos a nossa aula de hoje. Se mais dúvidas, procurar os monitores. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Tchau, tchau.